Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Hoje contarei a história de Pedro, Ana e Amanda, uma história real sobre escolhas, desejos e aquela eterna ilusão humana, como sempre cobiçamos o que não temos, enquanto deixamos escorrer entre os dedos, como areia fina, aquilo que já possuímos. Pedro e Ana, casados há 5 anos, haviam construído um casamento que todos julgavam inabalável. Juntos, como soldados de uma mesma trincheira, lutavam para edificar uma vida plena, tijolo por tijolo. No último ano, porém, o destino lhes impôs um teste. Ana perdeu o emprego, e o peso de sustentar a casa recaiu inteiramente sobre os ombros de Pedro. Foi nesse momento de fragilidade que Amanda surgiu em suas vidas. Amanda era uma promotora de eventos renomada, daquelas cujo nome abria portas no mercado. Precisando de alguém para gerenciar suas redes sociais, contratou Pedro. A sintonia entre eles foi imediata, quase magnética. Quando Amanda descobriu as dificuldades financeiras do casal, não hesitou em oferecer a Ana um posto de recepcionista nos eventos que organizava, um gesto aparentemente generoso que mudaria para sempre o curso de 3 vidas. A amizade entre Ana e Amanda floresceu com a intensidade de uma primavera precoce. Eram, contudo, mulheres de mundos diametralmente opostos. Ana sempre fora a personificação do recato, vestia-se com sobriedade, falava em tom moderado, e antes de Pedro, conhecer apenas 2 homens em sua vida. Amanda, por outro lado, era um furacão em forma de mulher, defensora ferrenha das causas feministas, financeiramente independente e sexualmente livre. Colecionava parceiros sem jamais permitir que algemas emocionais a aprisionassem a qualquer um deles. Ana ficou hipnotizada pelo universo de Amanda. Aquelas festas intermináveis, as baladas vibrantes, os homens estonteantes que a cercavam, a liberdade absoluta para seguir seus desejos sem prestar contas a ninguém. Sem perceber, Ana permitiu que uma semente venenosa de insatisfação fosse plantada no jardim antes florido de seu casamento. Mergulhou de cabeça em leituras sobre feminismo, emancipação feminina, liberdade sexual, empoderamento. Cada página virada, cada vídeo assistido era um tijolo a mais no muro que, silenciosamente, erguia entre ela e Pedro. Aos poucos, o ar em seu próprio lar começou a lhe parecer rarefeito, sufocante. Numa noite qualquer, os 3 estavam reunidos na sala do casal, entre taças de vinho e conversas que fluíam com a leveza do álcool. Pedro, com aquele olhar curioso que sempre o caracterizou, fitou Amanda e perguntou: "E você, Amanda, nunca sentiu vontade de se casar?" Ela o encarou com um sorriso enigmático nos lábios, antes de responder: "Eu? Jamais." Seu riso cristalino preencheu a sala. "Sou uma alma livre demais. Ainda está para nascer o homem capaz de colocar uma aliança em meu dedo." Pedro insistiu, com aquela serenidade que era sua marca. "É que talvez você ainda não tenha encontrado a tampa certa para sua panela." O riso de Amanda intensificou-se, ecoando pelas paredes. "Eu nasci frigideira, Pedro. Não tenho tampa." Seus olhos brilhavam com uma convicção inabalável. E, sejamos honestos, os homens tremem de medo quando encontram uma mulher verdadeiramente resolvida, tanto financeiramente quanto sexualmente. Uma feminista, então? Fogem como o diabo da cruz. Pedro sorriu, seus olhos refletindo uma sabedoria tranquila. "Nós não tememos mulheres bem resolvidas." Sua voz baixou uma oitava, ganhando uma gravidade inesperada. "O que nos aterroriza, o que realmente nos paralisa de pavor, é a possibilidade de não conseguirmos fazer feliz a mulher que amamos. Isso sim é o que nos atormenta nas noites insones. Não é dinheiro, beleza ou ideologia, é falhar com quem amamos." Amanda o fitou com uma expressão que mesclava surpresa e um novo respeito. Algo imperceptível mudou no ar entre eles. Desviando o olhar, como quem foge de um pensamento perigoso, ela mudou de assunto. "Então, sexta-feira inaugura uma balada nova, absolutamente deslumbrante. Tenho entradas VIP." Ana olhou para Amanda com um suspiro de derrota escapando entre seus lábios. "Impossível." Seu tom era de resignação amarga. "Casei com um puritano das cavernas.
Ele insiste que baladas são territórios de solteiros, que casais devem se contentar com programas de casais, no máximo um barzinho tranquilo ou um jantar com amigos. Amanda voltou-se para Pedro, divertida. Sério isso, Pedro? Ele fingiu indignação, mas havia um brilho de convicção genuína em seus olhos. Absolutamente. Seu tom era leve, mas firme. Pense comigo. O que se vai fazer numa balada? Procurar companhia, beber até perder a noção, trocar alguns beijos. Agora, imagine eu e Ana nesse ambiente. Um mar de homens embriagados flertando com ela, me empurrando para longe com cotoveladas nada sutis. Vou ao banheiro por 5 minutos, e quando volto, encontro algum predador sussurrando obscenidades no ouvido da minha esposa. Seria procurar problemas deliberadamente. Ana ergueu-se na cadeira, o rosto afogueado de indignação. Obrigada pela confiança. As palavras saíram como dardos envenenados. Eu jamais permitiria tal situação. E, francamente, você não é meu dono, Pedro. Sou sua esposa, não sua propriedade. Pedro lançou um olhar significativo para Amanda. Está vendo do que estou falando? Amanda riu, mas havia algo calculado em seu olhar. Nossa, nunca imaginei que você fosse tão inseguro, Pedro. Não é insegurança. Sua voz era calma, mas firme. É bom senso. Ana, agora verdadeiramente irritada, disparou. É a masculinidade frágil do meu marido, o pavor de ferir o ego de macho beta. Pedro olhou para Ana como se a visse pela primeira vez. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma perplexidade dolorosa. Ela nunca havia usado expressões como masculinidade frágil ou macho beta. Era como se uma estranha tivesse tomado o lugar da mulher com quem compartilhava a vida. Amanda, percebendo a tensão crescente, tentou amenizar a situação com um riso leve. Viram? Por isso nunca me casarei. Minhas convicções são fundamentalmente incompatíveis com a instituição do casamento. Pedro sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios, fixos em Amanda como se enxergasse além da fachada que ela apresentava ao mundo. O dia em que você encontrar a pessoa certa, sua voz era quase um sussurro, carregada de uma certeza tranquila, aquela que faz o tempo congelar e o ar evaporar de seus pulmões só de pensar nela. Nesse dia, Amanda, nada mais importará. Não haverá ideologia, crença ou convicção que resista. Você só desejará estar com essa pessoa, e isso será mais que suficiente. Amanda, pela primeira vez naquela noite, pareceu genuinamente tocada. E como saberei que é a pessoa certa? Havia uma vulnerabilidade inesperada em sua pergunta. Olhe para essa pessoa e faça a si mesmo algumas perguntas simples. Os olhos de Pedro brilhavam com uma sabedoria serena. Se eu estiver em perigo ou dificuldade, é ele a primeira pessoa que surge em minha mente? Daqui a 20 anos, quando estivermos sozinhos numa sala, ainda desejarei conversar com ele? Ele me faz sorrir mesmo nos dias mais sombrios? Se eu tiver um filho, ele será um bom pai? Pedro fez uma pausa significativa. Se a resposta for sim, pode se entregar sem medo. Amanda ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como quem recebe uma revelação inesperada. Pedro levantou-se e retirou-se para o quarto, deixando as duas amigas imersas em pensamentos que nenhuma delas ousava verbalizar. Nos meses seguintes, a influência de Amanda sobre Ana intensificou-se como uma maré que sobe imperceptivelmente até engolir a praia. Ana sentia-se cada vez mais sufocada, como se as paredes de sua vida conjugal se fechassem sobre ela. Uma manhã, enquanto dirigiam para um evento, Amanda notou o silêncio pesado da amiga. "Tudo bem, Ana?" perguntou, com genuína preocupação na voz. Ana permaneceu em silêncio por alguns instantes, como quem reúne coragem para saltar de um precipício. Então, as palavras explodiram de seus lábios: "Vou me divorciar de Pedro." O choque de Amanda foi tão visceral que o carro serpenteou perigosamente na pista. "O quê?" Ana, com uma convicção que parecia esculpida em pedra, repetiu: "Vou me divorciar de Pedro." Amanda estacionou o carro com urgência, virando-se para encarar a amiga. "Ana, do que você está falando? Que loucura é essa?" "Nunca estive tão lúcida, Amanda." Os olhos de Ana brilhavam com uma determinação febril.
Eu sei que amo Pedro, mas também sei que queremos coisas diferentes da vida. Pedro é maravilhoso, trabalhador, honesto, fiel, confiável, mas também é terrivelmente previsível, sem ambição, excessivamente bonzinho. A última palavra saiu como se fosse uma acusação. Nos últimos meses, descobri que o mundo é infinitamente maior, pulsante de vida e emoção. Preciso de mais agitação, mais adrenalina. Quero conhecer outros homens, viver novas experiências, crescer profissionalmente. E, infelizmente, hoje Pedro é uma âncora que me impede de navegar. Seus olhos encontraram os de Amanda, e devo muito dessa nova visão de mundo a você. Amanda ergueu as mãos como se defendesse de uma acusação. Calma lá, Ana. Sua voz tinha um tom de alarme. Eu jamais sugeri que você abandonasse seu marido. Meu tio sempre dizia que casamento é como gafieira, quem está dentro quer sair, e quem está fora quer entrar. Tudo na vida tem seu preço e sua recompensa. Eu sei, Amanda, e não a culpo por nada. Ana falava com a convicção dos convertidos. Sei exatamente o que estou fazendo. Não seria justo continuar com Pedro enquanto desejo experimentar outros homens. Eu nunca o trairia, jamais faria isso com ele. Por isso, antes que isso aconteça, prefiro cortar o laço. É o correto para nós dois. Amanda observou Ana com uma expressão indescritível, um misto de admiração e algo que, se Ana estivesse mais atenta, poderia ter reconhecido como triunfo. Se é isso mesmo que você quer. Um sorriso lento desabrochou em seus lábios. Viva o empoderamento feminino e o protagonismo da mulher em sua própria história. Naquela mesma noite, ao crepúsculo, Ana e Pedro sentaram-se frente a frente para a conversa que mudaria suas vidas para sempre. Pedro, você é um homem extraordinário. A voz de Ana tremia levemente, apesar de sua determinação. Sei disso e sempre o amei, isso nunca mudará, mas hoje compreendo que queremos coisas diferentes para nossas vidas. Casamos muito jovens, e eu deixei de experimentar tantas coisas. Quero sair, explorar o mundo, construir uma carreira sólida, viver novas experiências, tanto profissionais quanto. Hesitou por um segundo, sexuais. Pedro a fitou com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Você me traiu, Ana? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Ela sentiu como se tivesse levado um tapa. Eu jamais faria isso, Pedro. A indignação em sua voz era genuína. Ele continuou, implacável em sua calma, mas cogitou? Ana baixou os olhos, incapaz de sustentar aquele olhar que parecia ler seus pensamentos mais secretos. Seu silêncio foi resposta suficiente. Se é isso que você deseja, tudo bem. A voz de Pedro era um deserto de emoção. Ana ergueu o rosto, surpresa e, estranhamente, indignada com a facilidade com que ele aceitava o fim. Fácil assim? Sua voz subiu uma oitava. Você não vai discutir, reclamar, tentar me convencer do contrário? Não vai lutar por nós? Pedro a encarou, não com raiva ou tristeza, mas com um cansaço que parecia vir da alma. Ana, eu enfrentaria o mundo inteiro por você. Sua voz era suave, mas firme. Me jogaria na frente de um urso feroz para te proteger. Mas jamais lutaria pelo seu amor. Ela o encarou, atônita. Ele prosseguiu, o amor, ao contrário do que muitos pensam, não é uma guerra ou uma conquista. O amor é uma dádiva que deve ser oferecida livremente, por escolha espontânea. Do contrário, é apenas possessão. Seus olhos encontraram os dela, serenos apesar da dor evidente. Não posso forçá-la a me amar ou a permanecer ao meu lado, mas eu a amo o suficiente para entender que você não está mais feliz comigo, e nada no mundo me aterroriza mais do que isso. Então sim, Ana, concordo, seguiremos caminhos separados a partir de hoje. Pedro levantou-se, contendo visivelmente as lágrimas que ameaçavam transbordar, deixando Ana chorando à mesa, lágrimas de tristeza, sim, mas também de um alívio que, mais tarde, ela compreenderia ter sido prematuro. O divórcio transcorreu com uma tranquilidade quase anticlimática.
Não havia muitos bens a dividir e, sendo consensual, em apenas 2 meses estavam oficialmente separados aos olhos da lei, embora o coração nem sempre reconheça os decretos judiciais. Nos meses seguintes, a vida de Ana floresceu como uma planta finalmente exposta ao sol após longo confinamento na sombra. Uma amiga de Amanda precisava de alguém de confiança para gerenciar uma de suas agências de eventos, e Ana foi a escolhida. Cresceu profissionalmente, conquistando respeito no mercado. Passou a se vestir de maneira mais ousada, frequentava as melhores baladas e eventos, sempre acompanhada de homens deslumbrantes. Era invejada por outras mulheres, vivia o sonho que sempre desejara, saboreava a liberdade tão ansiada. Suas redes sociais transbordavam de fotos acompanhadas de frases como "fim dos grilhões que me aprisionavam" e "liberdade para ser quem nasci para ser". Com a agenda frenética, via Amanda cada vez menos. Mas toda escolha tem seu preço, e as contas sempre chegam para serem pagas. 1 ano após o divórcio, Ana começou a perceber que as baladas já não lhe proporcionavam a mesma euforia. Os relacionamentos que cultivava eram invariavelmente superficiais, com homens que pareciam interessados apenas em seu corpo, nunca em sua mente ou coração. A saudade de Pedro crescia como uma maré silenciosa, embora seu orgulho se recusasse a admitir. Cada vez que a nostalgia de sua vida anterior a assaltava, mergulhava ainda mais fundo em festas, baladas e novos parceiros, mas todos compartilhavam o mesmo defeito fatal: nenhum deles era Pedro. Sem que percebesse, a semente do arrependimento havia sido plantada e começava a dar frutos amargos. Frequentemente se flagrava vasculhando as redes sociais de Pedro, mas ele, apesar de trabalhar com mídias digitais, nunca expunha sua vida pessoal online. Tentou contatar Amanda várias vezes, mas ela sempre estava ocupada ou viajando a trabalho. Ana questionava-se cada vez mais sobre sua decisão. Sentia falta da cumplicidade que compartilhava com Pedro, do olhar que ele lhe dirigia como se ela fosse a única mulher no universo, das piadas internas que só eles compreendiam. Sentia falta das pequenas coisas, a maneira como ele preparava o café da manhã, como mordia o lábio inferior quando estava nervoso, as conversas que se estendiam madrugada dentro, o conforto de adormecer em seus braços após fazerem amor. Perdeu a conta de quantas vezes pegou o celular e digitou mensagens para Pedro que nunca teve coragem de enviar, de quantas vezes quase foi procurá-lo para perguntar se poderiam recomeçar. Mas o orgulho é uma prisão cuja chave jogamos fora voluntariamente. Em um domingo ensolarado, Ana participava de um churrasco na casa de amigos. Bebia e sorria à beira da piscina, uma máscara de felicidade cuidadosamente colocada sobre seu vazio interior. Foi quando Soraya, uma antiga amiga de Amanda, juntou-se ao grupo. Conversaram animadamente sobre assuntos triviais até que Ana, casualmente, perguntou sobre Amanda. O sorriso de Soraya ampliou-se, carregado de uma excitação quase infantil. "Vocês não vão acreditar." Fez uma pausa dramática, saboreando a atenção de todas. Amanda, a garota selvagem, a eterna solteira, aquela que jurava que está para nascer o homem capaz de colocar uma aliança no meu dedo. Nova pausa teatral. Casou. A surpresa foi geral, mas ninguém sentiu o impacto daquela revelação como Ana. Soraya continuou, empolgada, e o pior, ou melhor, é que são completamente apaixonados um pelo outro. Sabe aquele tipo de casal tão perfeito que chega a dar náuseas de tão fofo? São eles. Parecem saídos de um comercial de margarina. E Amanda, que sempre foi deslumbrante, agora está simplesmente radiante, como se uma luz interior a iluminasse. Quem disse que o amor não pode transformar uma pessoa? Ana permanecia incrédula. Jamais poderia imaginar Amanda, a feroz defensora da liberdade feminina, presa nas algemas do matrimônio. Soraya prosseguiu: "Sabem a baladeira inveterada? Agora só aceita o que ela chama de programa de casal. Se o marido não está junto, ela simplesmente não vai. Uma completa revolução." Uma das mulheres que escutava perguntou, curiosa, "E como eles se conheceram?" O sorriso de Soraya parecia não caber em seu rosto, transbordando de satisfação por ser a portadora de uma história tão suculenta. "O que vou contar agora me foi revelado por uma amiga íntima de Amanda, e depois confirmado pela própria." Baixou a voz, como quem compartilha um segredo precioso.
Há cerca de 2 anos, Amanda precisava de alguém para gerenciar suas redes sociais. Contratou, então, o homem que hoje é seu marido. Segundo ela, foi amor à primeira vista. Nunca havia sentido nada parecido antes. Só havia um pequeno detalhe: ele era casado. Ana sentiu o estômago contrair-se dolorosamente. Soraya continuou, alheia ao impacto de suas palavras. O casal enfrentava dificuldades financeiras, e Amanda, estrategicamente, contratou a esposa dele para trabalhar com ela. O mundo de Ana começou a girar. Soraya prosseguia, implacável. As duas tornaram-se amigas, e aparentemente a esposa ficou deslumbrada com o estilo de vida de Amanda, a liberdade, as ideias feministas, os contatinhos, se é que me entendem. Soraya riu, maliciosa. Amanda jura que não agiu por maldade, mas sei não. Ana sentia o sangue pulsar em suas têmporas, a náusea subindo pela garganta. Soraya, completamente alheia ao tormento que provocava, continuou. Então, percebendo as rachaduras no casamento, Amanda decidiu dar corda à mulher, apresentando-lhe um novo mundo de possibilidades. E não é que a tola pediu divórcio. As mulheres ao redor soltaram gritinhos de espanto e horror fingido. Ana, com o rosto em chamas e o coração martelando contra as costelas, levantou-se abruptamente e saiu sem olhar para trás. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto enquanto uma tempestade de emoções, raiva, arrependimento, humilhação, a consumia por dentro. Como pude ser tão ingênua, tão estupidamente cega, pensava, enquanto caminhava a passos trôpegos. Aquela víbora planejou tudo meticulosamente, fingiu ser minha amiga quando seu único objetivo era roubar meu marido. Toda aquela conversa sobre empoderamento feminino e sororidade. Pura hipocrisia! Assim que entrou no carro, pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Pedro. Chamou, mas ele não atendeu. Enviou mensagens desesperadas que permaneceram sem resposta. Então, num impulso nascido do desespero, ligou para Amanda. O telefone tocou 4 vezes antes que a voz familiar atendesse. Alô? Ana? Sim, sua cobra peçonhenta, sua víbora traiçoeira. As palavras jorravam como veneno de seus lábios. Sou eu, Ana. Descobri tudo, absolutamente tudo que você fez para me roubar o marido, sua falsa, sua. Antes que pudesse continuar sua torrente de acusações, Amanda a interrompeu com uma calma glacial. Ana, acalme-se. Não faço ideia do que está falando. Sua voz era controlada, quase clínica. Estou fora do país agora, retorno na sexta-feira. Encontre-me naquele café perto da agência, às 16 horas, e conversaremos como adultas civilizadas. E desligou, deixando Ana com o gosto amargo da impotência. Os dias até o encontro marcado foram os mais longos e torturantes da vida de Ana. Todo o arrependimento, toda a saudade, toda a falta que sentia de Pedro retornaram com uma força avassaladora, como uma represa cujas comportas finalmente cederam. Agora compreendia plenamente tudo o que havia sacrificado em nome de uma liberdade que se revelara uma prisão ainda mais cruel. Percebia que o preço que pagará fora exorbitante, e que tudo o que restara era um vazio crescente em seu peito, um buraco negro que ameaçava consumi-la por completo. Finalmente, na sexta-feira, Ana chegou ao café meia hora antes do combinado. Sentou-se em uma mesa ao fundo, onde poderiam conversar sem interferências. Quando finalmente avistou Amanda entrando no estabelecimento, sentiu uma onda de raiva tão intensa que suas mãos tremeram. Amanda estava, de fato, transformada, vestia roupas mais sóbrias, embora não menos elegantes, e a maquiagem era mais suave, realçando sua beleza natural em vez de mascará-la. Amanda aproximou-se da mesa e sentou-se sem dizer uma palavra. Por longos segundos que pareceram uma eternidade, as duas mulheres se encararam em silêncio. Se olhares pudessem matar, Amanda cairia fulminada naquele instante, mas ela sustentava o olhar furioso de Ana com uma serenidade quase sobrenatural. Finalmente, Ana quebrou o silêncio, sua voz trêmula de emoção contida. Então tudo o que você sempre quis foi roubar meu marido. Cada palavra saía como uma acusação. Como pôde fazer isso? Desde o primeiro momento você estava interessada no Pedro? Como conseguiu mentir tão descaradamente? Eu acreditei que você era minha amiga, e você me apunhalou pelas costas sem hesitar. Eu nunca menti para você, Ana.
A voz de Amanda era calma, quase compassiva. Sempre a considerei genuinamente minha amiga. E sim, me apaixonei por Pedro à primeira vista. Foi um choque até para mim, acredite. Eu, a anti-homens convicta, apaixonada como uma adolescente. Nunca havia sentido nada semelhante por ninguém em toda a minha vida. Seus olhos brilhavam com uma sinceridade desconcertante. No entanto, jamais flertei ou insinuei-me para ele, por respeito a você e a ele. Confesso que me aproximei de você para poder estar perto de Pedro, resignada a passar o resto da vida nutrindo um amor platônico, desde que pudesse fazer parte da vida dele de alguma forma. Mas então percebi o quanto você estava insatisfeita com seu casamento e apenas apresentei uma opção, mostrei um caminho diferente. Foi você quem escolheu trilhá-lo. Ana sabia, no fundo de sua alma, que Amanda falava a verdade, mas a raiva e o orgulho ferido não permitiam que aceitasse. Com voz carregada de ressentimento, disparou: "Você me induziu, me manipulou como uma marionete." Não seja ingênua, Ana. O tom de Amanda endureceu ligeiramente. Você é uma mulher adulta e fez suas próprias escolhas. Como você mesma disse naquele dia no carro, Pedro era bonzinho demais, uma âncora em sua vida. Palavras suas, lembra? Ana, sentindo-se encurralada, atacou: "Sua hipócrita." Amanda a interrompeu, a voz agora carregada de uma autoridade que Ana jamais havia presenciado. "Quer falar de hipocrisia? Sério mesmo? Então vamos lá." Inclinou-se sobre a mesa, os olhos fixos nos de Ana. "Não sei do que você está reclamando. Conseguiu exatamente o que queria, reconhecimento profissional, afinal, é respeitada por sua competência e profissionalismo, conquistou sua liberdade, tanto financeira quanto sexual. Então não me venha com acusações de hipocrisia." Sua voz ganhou uma intensidade cortante. "Enquanto você postava fotos nas redes sociais, cada noite em uma balada diferente, nos braços de um homem diferente, com frases sobre quebrar grilhões e outras platitudes vazias, eu estava ao lado de Pedro, enxugando suas lágrimas silenciosas, apoiando, ajudando-o a reconstruir sua vida despedaçada. Foram 6 meses nessa luta, Ana, e mais 6 meses até que ele finalmente deixasse de me ver apenas como uma boa amiga e começasse a enxergar a mulher que sempre esteve ali." Aquelas palavras provocaram em Ana mais medo que raiva. Um terror gelado se instalou em seu peito ao perceber que havia cometido o maior erro de sua vida, e que a possibilidade de voltar atrás era praticamente nula. Ainda assim, lutando contra o inevitável, argumentou: "Conheço Pedro há uma vida inteira, Amanda. Sei o quanto ele abomina a falsidade e mentiras. Vamos ver como ele reagirá quando eu contar tudo o que você fez, quando descobrir a cobra traiçoeira que você é e o que está disposta a fazer para atingir seus objetivos." Amanda olhou para Ana com uma expressão que mesclava pena e uma certeza inabalável. "Eu jamais menti para Pedro e nunca mentirei." Sua voz era suave, mas firme como aço. "Ele já sabe de tudo, Ana." "E sabe quando contei?" "Uma noite em que me levou para jantar em um restaurante sofisticado. Ele estava visivelmente nervoso, e percebi que me pediria em casamento. Sabia que não poderia iniciar nossa vida juntos escondendo qualquer coisa, então revelei tudo o que fiz, cada detalhe. E ele, como você pode constatar, não se importou." Aquelas palavras implodiam as últimas esperanças de Ana. Foi então que Amanda retirou de sua bolsa uma pequena caixa de papelão, de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, e a colocou sobre a mesa. Endireitou os ombros e fitou Ana com uma intensidade que fez um calafrio percorrer sua espinha. Quando falou, sua voz era calma, mas carregada de uma ameaça velada. "Preste muita atenção no que vou dizer agora, Ana, porque falarei apenas uma vez." Cada palavra era pronunciada com precisão cirúrgica. "Não tente interferir na minha vida com Pedro. Não nos importune, não tente nos separar, ou destruirei sua reputação e, juro por Deus, acabarei com sua vida." Fui clara? Ana permaneceu em silêncio, paralisada pelo choque. Amanda empurrou a caixa em sua direção e concluiu, categórica: "Fique longe da minha família." Levantou-se e saiu sem olhar para trás, deixando Ana em um estado de torpor.
Com mãos trêmulas, ela pegou a caixinha, as palavras de Amanda ainda ecoando em sua mente como um mantra sinistro: fique longe da minha família. Ao abrir a caixa, o mundo pareceu desacelerar até quase parar. Um teste de gravidez com resultado positivo. Foi como se a gravidade subitamente desaparecesse, deixando-a flutuando em um vazio absoluto. Instantaneamente, lembrou-se do maior sonho de Pedro, ser pai. Recordou-se de quantas vezes haviam discutido o assunto, ele descrevendo com entusiasmo como seriam seus filhos, lindos, com o sorriso e o nariz da mãe, os olhos do pai. E todas as vezes em que ela apresentará desculpas, ainda não estava pronta, precisavam estabilizar a situação financeira primeiro. Desculpas vazias que agora soavam como sentenças de sua própria condenação. Naquele momento, Ana finalmente compreendeu o significado profundo do ditado que seu avô costumava repetir: quando Deus quer nos castigar, Ele atende nossas preces. Muitas vezes desejamos o que pertence aos outros e negligenciamos o valor do que já possuímos. Ana cobiçava a vida de Amanda. Amanda desejava a vida de Ana. E Pedro? Pedro só queria ser amado e construir uma família. No final, cada um colheu exatamente o que plantou. Eita coração doido, Sofrência Social Clube.